Olá você que acompanha mais uma entrevista do Infomoney em Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou Thiago Salomão, editor do Infomoney. Tem aqui comigo Érica Fraga, repórter da Brasil, que vai nos ajudar nessa entrevista muito bacana com Ana Carla Abrão. Ela que é economista, foi secretária da Fazenda do Estado de Goiás entre 2015 e 2017, é presidente do Conselho de Gestão e Finanças do município de São Paulo e sócia também da consultoria Oliver Wyme. Bom, a entrevista está sendo ao vivo pela Infomoney e também pelo Facebook. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação, Érica, e já começar a primeira pergunta para a Ana Carla, aproveitando esse sucesso que você teve como secretária da Fazenda de Goiás, né? Você ajudou a promover um severo ajuste fiscal no estado governado pelo Marconi Perillo, e você até disse na sua despedida da secretaria que Goiás poderia pensar em crescimento num ano em que os outros estados estão focados em fechar as contas, né? Todos os problemas que estamos vendo no noticiário. Na sua visão, qual foi o grande diferencial para que Goiás tivesse um caminho diferente de outros estados do Brasil que estamos vendo hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês e conversando aí com o pessoal do Infomoney, do Brasil. De fato, Thiago, quando a gente olha, hoje olhando em retrospecto, né, olhando lá janeiro de 2015, quando eu assumi a secretaria, eu costumo dizer, Goiás era um Rio de Janeiro, ou seja, tinha uma situação de desequilíbrio fiscal que era bastante importante, até em função da crise que já tinha iniciado ali, né, no segundo semestre de 2014, mas que certamente ela ia se aprofundar ao longo de 2015. O que a gente fez, liderado pelo governador Marconi, desde o primeiro momento, na verdade, até a partir de 2014 ele já tomou algumas medidas, né, de austeridade fiscal, foi justamente focar no corte de despesas. Goiás fez um ajuste focado em corte de despesas, não em aumento de impostos, e isso deu as condições para que a gente chegasse ao final de 2016 com as contas já dentro de uma normalidade bastante importante. E mais do que isso, a gente entrou num processo de privatização. Goiás, no final de 2016, privatizou as centrais elétricas do estado, a CELG, que foi um sucesso, teve um ágio aí de 28%. Então, garantiu que o governo de Goiás, que o estado de Goiás entrasse 2017 não só com uma situação de normalidade fiscal, com as contas, com as despesas cabendo nas suas receitas, né, do ponto de vista corrente, mas também com dinheiro em caixa para investir, que é o que está acontecendo. Qual foi o maior desafio, Ana Carla, que você enfrentou lá nesse seu período à frente da secretaria? Érica, a comunicação, ou seja, o ajuste fiscal é sempre primeiro que ele tem que ser entendido como um meio e não como um fim. E, claro, ele cria situações, restrições de curto prazo que geram uma resistência dentro do governo, nos servidores, né, na máquina pública de maneira geral, e isso reverbera na sociedade. Então, eu te diria que a maior dificuldade foi justamente comunicar que aquilo era um processo que tinha como objetivo a retomada do investimento, que o Estado não tinha condições. E eu costumo dizer que o que aconteceu com o Rio de Janeiro é emblemático, porque no final das contas a gente teve o contrafactual, ou seja, o D0 de Goiás lá em 2015 era muito parecido com o do Rio de Janeiro. A nossa trajetória foi uma trajetória oposta, do ponto de vista, né, de um ajuste fiscal muito duro, e a gente chegou num lugar que é completamente diferente do Rio de Janeiro, né, que tomou medidas, até houve medidas que foram tomadas mais à frente, no caso do Rio, né, no ano passado, mas Goiás não, Goiás firmou ali uma trajetória de austeridade muito forte. Então, a dificuldade, o desafio era, naquele momento agudo de cortes, de notícias ruins, de restrições, de dizer não, você comunicar para as pessoas, para a sociedade e para a máquina como um todo, que aquilo é um mal necessário para a gente chegar lá na frente melhor. Essa palavra comunicação acho que é a palavra-chave não só para o Rio de Janeiro, né? O governo como um todo tem sofrido com isso. Pegando como exemplo o Rio de Janeiro, você até disse que a situação do Estado é praticamente falido, né? O Estado precisa de uma atenção diferente. O que fazer, então, para o Rio de Janeiro sair de uma situação como essa? Por que ele não consegue avançar nessas reformas tão importantes para tirar o Estado desse buraco? Agora vai avançar, certamente, né? O Congresso aprovou a Lei de Recuperação Fiscal dos Estados, que é uma lei de falência para estados, que a gente não tinha, né? O mesmo Tesouro Nacional não tinha esse instrumento
para permitir que o Estado, que entrasse em colapso, como é o caso, né, do Rio de Janeiro, pudesse sair desse buraco. Então, com a aprovação da lei agora, o Rio de Janeiro vai ser obrigado a tomar uma série de medidas para receber recursos para poder sair do fundo do poço. Então, eu acredito que, claro, é um processo longo, é um processo doloroso, porque isso significa que o ajuste vai ser um ajuste longo e portanto, toda essa discussão do curto prazo, o que corta, as restrições todas vão ficar aí durante algum tempo, mas a solução agora está dada. É uma solução difícil, uma solução dura, mas pelo menos hoje o governador Pezão tem instrumentos para poder sair da crise. Porque o grande problema do colapso, e é isso que a gente lá em Goiás conseguiu evitar, é que você perde a capacidade de gestão do Estado, porque você não tem recursos mais. O Tesouro é obrigado a fazer o sequestro das contas. Isso é uma questão contratual e legal, ou seja, eu vejo que muitas vezes, né, a secretária do Tesouro ela é criticada por fazer esses sequestros, mas é uma questão legal, mesmo que ela quisesse, ela não poderia fazer diferente. E com isso, o próprio Estado, na medida em que você perde a capacidade de gerir seu caixa, por menor que ele seja, de fato você entra num processo de ingovernabilidade. E agora, recebendo recursos do governo federal, amparado numa lei de recuperação, eu acredito que as coisas entrem pelo menos num processo mais normal ou de menor anormalidade. Mas você diria que a crise dos estados com a renegociação, como você mencionou, foi aprovada recentemente, ela está perto de ser resolvida ou ainda tem um longo caminho até o Tesouro Nacional perceber que os estados que estão em situação mais grave estão, de fato, cumprindo o acordado? Como que você vê esse caminho até a gente poder dizer que a crise está resolvida? Não está, Érica. Na verdade, a crise está controlada, eu diria assim, porque a gente começa a ter alguns sinais, né, de aumento de arrecadação. Vários estados tomaram algumas medidas de ajuste mais pontuais até do que estruturais, mas a gente tem um problema enorme dos estados, que é a Previdência, que não está tratado. Isso é uma bomba relógio. Na verdade, é uma bomba relógio que tem mais minutos para explodir nos estados mais jovens e tem menos minutos para explodir nos estados mais antigos, né? Rio de Janeiro já explodiu, São Paulo, Rio Grande do Sul tem como a faixa etária, né, dos servidores públicos é mais alta, você tem aí uma massa, né, de rombo, né, de déficit da Previdência que só está crescendo. Então, a gente tem esse problema que em algum momento vai ter que ser atacado, vai ter que ser enfrentado, mas mais do que isso, do ponto de vista estrutural, ainda tem muita coisa para fazer nos estados. E isso depende, não do Tesouro, depende hoje de, primeiro, uniformizar as estatísticas fiscais. Hoje cada estado tem um grau de liberalidade, né, na publicação das suas contas fiscais, que não permite a gente ter muita clareza em relação ao tamanho do problema de cada estado. E tem, portanto, que enfrentar esse problema, mas eu diria até que a gente primeiro tem que colocar ele todo com mais transparência. E isso, na minha opinião, vai se dar por meio de uma revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal vai ser o fio condutor que vai nos permitir enxergar o problema dos estados com a clareza que realmente precisa e, a partir daí, começar um processo mais estrutural para solucionar o problema dos estados. E no meio dessa crise política que a gente está vivendo, você acha que esse desfecho pode ser postergado? E quão sério é cada dia mais que a gente demorar para enfrentar essas questões? Eu acho assim, os problemas maiores já apareceram, né, que são os estados, né, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são estados grandes. São Paulo é um estado que tem as contas muito sob controle. Tem a questão da Previdência, que vai pressionar ao longo do tempo, mas do ponto de vista fiscal, é um estado muito arrumado. E quando você pega os outros estados importantes do ponto de vista, né, de tamanho, de representatividade, eles estão sob controle. Então, mesmo que a gente tenha um ou outro estado aí ao longo do caminho que entre, né, no processo de recuperação fiscal, do ponto de vista de escala, o que era grande mesmo para aparecer já apareceu.
O que eu acho que, inclusive, dá uma tranquilidade para a gente nesse curto prazo. Eu não acho que a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal esteja na mesa agora. O Tesouro vem tomando algumas medidas, né, no âmbito das normativas lá do Tesouro, já nessa direção, ou seja, de tentar unificar um pouco as estatísticas fiscais, mas eu não vejo espaço na agenda política, pelo menos desse ano, para a gente discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que se a gente entrar num período mais normal do ponto de vista político em 2018, talvez até tenha espaço para isso, mas eu acho que a probabilidade é baixa. Essa é uma agenda talvez aí para 2019, ou seja, para um novo presidente. Bom, ainda só para finalizar essa questão dos estados, um tema muito acompanhado no mercado financeiro, principalmente, é a questão de muitas empresas listadas em bolsa, que os estados são acionistas controladores, podendo ser privatizadas. Né? No Rio de Janeiro não tem nenhuma, mas temos no Rio Grande do Sul, Banrisul, temos algumas empresas de Minas Gerais. Você acredita que com esse avanço, essas privatizações de fato podem sair ou ainda há um conflito social ainda muito forte que impede isso? Eu acho que há uma resistência ainda. A gente sofreu isso lá na CELG, em Goiás, que era uma empresa que ela não tinha alternativa, ela precisava ser privatizada do ponto de vista de eficiência, mas também porque a CELG era um gargalo para o desenvolvimento do Estado. O Estado estava crescendo e as empresas querendo investir em Goiás, se instalar em Goiás, e tinha ali a questão do setor da CELG, né, do fornecimento de energia, que era um problema. E ainda assim foi difícil, do ponto de vista, né, de resistência, os movimentos, né, sociais, as centrais sindicais que fizeram muito barulho, mas ao final das contas deu tudo certo. Então existe resistência, mas não tem outra alternativa. A gente tem que passar por isso. Eu digo que esse é o lado bom da crise dos estados, porque a gente vai, se tudo der certo, aí passar por uma nova onda de privatizações, ou pelo menos deveria, porque faz parte dessa solução estrutural dos estados, porque os estados precisam ficar menores. Hoje os estados não cabem mais no tamanho que eles se tornaram ao longo do tempo, quer seja pelas estatais, quer seja pelo inchaço, né, de número de servidores. Então a gente precisa reduzir os estados. O Estado de maneira geral, né, assim, lato sensu, mas em particular nos entes subnacionais, esse processo ele é necessário e ele vai ter que acontecer. Ver aqui em São Paulo, inclusive, que o prefeito está num processo, né, lançou um programa de privatizações muito, muito expressivo. Então, eu acho que essa é uma tendência nos subnacionais. Ana Carla, com a deterioração do cenário político, tem se colocado muito em questão se as reformas que vinham avançando de uma certa forma, reforma da Previdência, reforma trabalhista, se elas serão de fato, quer dizer, a gente nem tinha certeza antes se seriam aprovadas, mas elas estavam caminhando, né? E muitos economistas apontam o risco de não aprovação dessas reformas como um mal muito grande para o país, para a economia. Isso, você concorda com esse diagnóstico? Tem um certo exagero nisso? O Brasil tem condição, por exemplo, de voltar a crescer sem aprovação dessas reformas? Não, eu tenho uma opinião muito em linha em relação à importância das reformas. Ou seja, o país hoje, ele não só não tem condições de voltar a crescer, as coisas estão todas ligadas, né, Érica? A gente está falando de um país que precisa ter taxas de juros mais baixas, um país que precisa gerar emprego acima de tudo, um país que precisa crescer. Isso sem reformas, ou seja, sem reduzir o peso que o setor público tem hoje sobre a economia, é impossível. O que a gente a decisão que a gente vai ter que tomar é se a gente vai fazer essas reformas agora, se a gente vai fazê-las em 2018 ou se a gente vai esperar o próximo presidente para fazer. E, pior, cada ano que passa, esse custo fica maior. Então, as reformas hoje, o mercado já está precificando isso. O fato da gente ter hoje dúvidas em relação à reforma da Previdência, isso já faz com que a incerteza gere impactos do ponto de vista da trajetória de queda da taxa de juros, da trajetória de crescimento e, portanto, da geração de empregos. Afinal de contas, nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, sem as reformas,
nós não conseguiremos retomar essa trajetória de crescimento. Estou absolutamente convencida. Existe uma possível agenda paralela? Você mencionou aí, por exemplo, a possível revisão da lei de responsabilidade fiscal. Existe uma agenda paralela, por exemplo, na área microeconômica que poderia ser menos custosa politicamente, poderia avançar e ter o mesmo efeito que teriam essas reformas mais macro ou não? O país precisa dos dois? Infelizmente, assim, a gente tem que trabalhar em todas as frentes. É claro que tem que definir prioridades. E no caso da Previdência é uma prioridade pelo tamanho do problema, e hoje a gente tem uma questão financeira aí definida, né? Na verdade, legal também, que é, uma vez aprovado o teto de gastos, se a gente não aprovar a Previdência, o teto começa a ficar assim, sob risco e mais do que isso. E mesmo para cumprir, você começa a ter que fazer, comprimir despesas que hoje são muito importantes. Então, tem uma questão aí que é uma questão matemática, de necessidade de fazer as grandes reformas, e a agenda micro, aquilo que não precisa passar pelo Congresso, a equipe econômica continua trabalhando, mas a grande parte das reformas, mesmo as microeconômicas, elas dependem de aprovação no Congresso. São questões relativas à lei de falência, melhorar o cadastro positivo para dar força ao crédito. Então, você tem aí um conjunto de medidas micro que elas também exigem, né, uma aprovação legislativa. Então, ficam também um pouco mais aí na incerteza, em função da própria incerteza política. Sobre a principal reforma da agenda do Michel Temer, que era a reforma da Previdência, tida como a bala de prata para o mercado financeiro das reformas do presidente, caso ela seja muito diluída e tem o que falam do impacto, que praticamente não terá impacto na resolução dos problemas, teria alguma outra grande solução para ser adotada agora? Você consegue enxergar algum espaço até político para pensar em uma nova solução, caso a reforma da Previdência não tenha o resultado esperado? Não, a gente precisa aprovar a reforma da Previdência. Mesmo que ela seja aí ainda mais diluída, o que vai significar que mais cedo nós vamos ter que voltar a esse tema, que é um tema recorrente justamente porque a gente acaba fazendo reformas muito menores do que a que seria necessário. Mas definitivamente a Previdência ela é prioritária e ela não tem substituto. A gente tem aí a reforma trabalhista, que é muito importante, até para dar força para a economia voltar a crescer, mas do ponto de vista fiscal, a reforma da Previdência, sem dúvida alguma, é a mais importante. Lembrando que eu falei no início, que a gente ainda tem uma outra rodada, que é a reforma da Previdência dos estados, que de alguma forma, né, foi excluída da reforma federal, mas que nesse último modelo, né, na última proposta, daria aí 180 dias para os estados também fazerem as suas reformas. O Thiago mencionou as concessões, né, que foram feitas nesse processo de negociação da reforma da Previdência. Suponhamos que ela avance. As concessões que foram negociadas, elas comprometem o impacto da reforma? O quanto comprometem? Você acha que o governo federal cedeu demais ou era necessário isso? 2 anos, né, no setor público me fizeram aprender que nem sempre o que é o ideal é possível do ponto de vista político. A gente tem lá o conjunto do que é o melhor, o conjunto do que é possível politicamente, a gente tem que tentar trabalhar na interseção. E acho que o governo cedeu naquilo que era necessário para viabilizar alguma reforma. Se me perguntar como economista, eu vou dizer, não devia ter cedido. Se me perguntar como alguém que viveu um pouco, né, da cena política e dos bastidores, eu vou dizer, bom, pelo menos é melhor do que não ter nenhuma reforma. O impacto, pelo que a própria equipe econômica diz, ainda é um impacto que está dentro da margem e, portanto, continua sendo uma reforma que melhora de forma importante a questão fiscal. Cada questão que a gente vai perdendo no meio do caminho, daqui para frente, ela tem um impacto. Então, é o que a gente conversou um pouco mais cedo, é uma questão matemática. São bilhões, cada item que a gente cede são bilhões a menos do ponto de vista da gestão fiscal.
Então, isso tem uma conta para ser feita. O que eu acho é que, do jeito que ela está ainda hoje, ela é muito importante e ela ainda tem um impacto muito importante. À medida que se a gente for avançar e for ceder além, é claro que isso, mais uma vez, vai significar que mais cedo nós vamos ter que revisitar a questão da Previdência. Porque, de toda forma, nós vamos ter que revisitar, mesmo com essa proposta que está colocada. Se vai ser mais cedo ou mais tarde, vai depender da evolução do projeto a partir de agora. Como que vocês estão vendo a chance de aprovação desse projeto agora? A cena está tão complicada do ponto de vista político, Érica, que eu confesso a você que assim, eu me confesso incompetente para fazer essa análise política. Eu acho que a reforma ainda está colocada, está sendo discutida. A capacidade política desse governo ela é notável, né, de articulação dentro do Congresso, mas eu não consigo fazer essa análise, porque eu acho que as coisas estão muito confusas ainda. Bom, minha última pergunta é já fazendo um cenário que, para muitos no mercado, é um cenário bem nebuloso, que seria reformas só em 2019. Porque 2018 dificilmente deve avançar alguma reforma tendo ano de eleição, e caso não consiga avançar nada, mas temos visto uma relação bem diferente da sociedade com os políticos, né? Cada vez mais os nomes não políticos ganhando espaço. O presidente dos Estados Unidos, até o prefeito de São Paulo, são bons exemplos de pessoas que vieram do mundo privado e foram para o público e conquistaram o eleitorado. E você até disse numa entrevista recente que a experiência do setor privado pode mudar a cultura do serviço público e mostrar que é possível fazer mais com menos. Tentando ser o otimista no meio dos pessimistas, né? Caso isso vá para 2019, um novo governo, e venha um governo mais alinhado às ideias do mundo privado e não do mundo público, você acha que teremos uma cabeça mais fácil para aprovar essas reformas que o Brasil tanto precisa? Eu acho que 2018 vai ser uma prova de fogo para o país. Acho que ali é que a gente vai ter claramente qual é a escolha que a sociedade está fazendo, do ponto de vista se quer alguém que vá dar força a essas reformas que, pelo menos na minha percepção, na minha linha de pensamento, elas são absolutamente fundamentais para a retomada do crescimento, ou se a gente vai para um governo populista. Inclusive, vou só fazer um parênteses aqui, que a única semelhança entre o Trump e o Dória é o fato de que eles vieram do mundo privado, porque do ponto de vista de gestão, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Mas fecha parênteses aqui, eu acho que 2018 vai definir isso. Então, independentemente de quem seja o candidato, quem sejam os candidatos, é a bandeira que a gente vai escolher. É uma bandeira populista, de Estado grande, de não enfrentar os problemas de frente, ou é uma bandeira que vai dizer, nós vamos ter que enfrentar ajustes, porque o Brasil precisa crescer, e para ele crescer ele tem que estar em outra trilha que não essa. Então, eu diria para você que, vindo do mundo político ou vindo do mundo privado, isso faz menos diferença. O que vai fazer a diferença em 2018, e a gente está numa bifurcação, é que linha que o país quer adotar do ponto de vista de governo. E quando eu digo que as pessoas do mundo privado precisam vir para o setor público, eu digo isso principalmente do ponto de vista de gestão de órgãos públicos, porque primeiro você entende como é que o Brasil funciona e entende muito dessa dificuldade que a gente tem, porque o modelo é um modelo muito complicado. E, por outro lado, você contamina com práticas do setor privado, do ponto de vista de eficiência, da necessidade de cuidar de custos, que são conceitos que, infelizmente, o setor público não foi estruturado para trabalhar com essa cabeça. Mas, do ponto de vista de quem será o novo presidente, eu acho que a sociedade vai ter que fazer uma escolha, e vai ser uma escolha dicotômica, certamente. Queria encerrar a minha participação com uma pergunta de natureza um pouco diferente. Assim, ocupou cargos importantes de gestão no setor privado e no público, né, mais de uma vez. Participação feminina nesses dois mundos, em cargos desse tipo, ainda é bastante reduzida, embora tenha crescido um pouco. Eu queria te perguntar por que você acha que isso
essa realidade ainda é assim? E como que é ser mulher nesses ambientes, mercado financeiro, consultoria, próprio setor público, nesses ambientes que ainda são predominantemente masculinos? Tem, Érica, claramente, assim, uma questão cultural, né? Somos poucas porque nós não fomos criadas para isso, né? Certamente, assim, minha mãe é uma senadora da República, uma das poucas. Certamente para ela foi muito mais difícil do que para mim e eu espero que para minha filha seja menos difícil do que para mim. Mas então nós estamos num processo de evolução. E isso faz com que sejam poucas as mulheres também que trilhem esse caminho e que estejam dispostas a enfrentar o preconceito. Porque eu digo, assim, não que eu tenha sofrido preconceito de forma explícita nos lugares que eu passei, mas claramente um preconceito implícito, um preconceito inconsciente de ser preterida em algumas escolhas, porque é um mundo dominado por homens e que, claro, se identifica com homens. Os homens estão no topo e é mais fácil a comunicação entre iguais do que entre diferentes, né? Então, eu acho que esse é um processo que está em evolução, infelizmente muito mais lento do que a gente gostaria. E eu costumo falar muito, assim, tem muitas mulheres que me perguntam, né, como é que a gente faz, como é que você lida com os 4 filhos e ao mesmo tempo, né, tem aí uma dedicação, né, em relação à sua carreira. E eu digo que a gente primeiro tem que resolver o conflito interno, né? Você tem que entender que ser mulher e ter uma vida executiva significa botar 12 palitinhos numa caixinha de 6. 2, 3, às vezes, vão ficar de fora. E você vai ter que lidar com isso, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, você tem que administrar ali. É claro que as gerações mais novas, eu vejo, elas são gerações que têm mais apoio dos pais, dos maridos, dos companheiros. Então, as coisas estão um pouco mais equilibradas. Mas na nossa, ainda não, até porque a questão cultural ainda é muito forte. Mas, acho que assim, você lidando com a frustração de que não vai dar para fazer tudo perfeitamente, que volta e meia vai ter um dia das mães na escola de sua filha que você não vai, que você pode até entrar no banheiro do trabalho e chorar, mas que você vai ter que respirar fundo e dizer, bom, no ano que vem eu vou, essas coisas vão acontecer. Mas se você resolve o conflito interno, que você está disposta a avançar e dar prioridade e administrar tudo isso, aí a questão do preconceito, as dificuldades que para as mulheres são maiores, né, do ponto de vista de tendo uma reunião, eu digo, 90% das reuniões que eu ia até outro dia, eu era a única mulher, ou às vezes tinha eu e mais uma. Você tem mais dificuldade de se colocar, porque o ambiente é construído de uma forma, né, que a mulher está sempre numa posição de minoria, querendo ou não. Então, mas a partir do momento que você resolve os conflitos e que entende que é isso, que é dessa forma que você quer gerir sua vida, você enfrenta as dificuldades e vai adiante. Com dificuldades, é verdade, tem dia que é difícil, mas vai adiante. Legal. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, Ana Carla. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Um prazer conversar com vocês. Obrigada. Bom, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e continuem acompanhando as próximas entrevistas do Infomoney.